conhecer o Espírito de Cristo. E eu pergunto para vocês, você sabe a que espírito você pertence? A que espírito você pertence? Qual é o espírito que te conduz? Qual é a forma de pensar que te conduz? É a tua própria mente? Ou é a mente de Cristo, a mente do Evangelho, que te conduz da sua jornada? Gente, a jornada daquele que serve a Jesus, daquele que creu em Jesus, daquele que recebeu esse Espírito em si, é uma jornada em que a nossa mente tem que estar alinhada com a mente do Espírito, a mente de Cristo. Não é verdade? Tem um texto aqui em Lucas capítulo 9, versículo 51, que diz assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante dele a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Chegou a hora de Jesus morrer na cruz e de ressuscitar ao terceiro dia, de ser traído, maltratado, julgado, condenado, açoitado, suar gotas de sangue, ir para a cruz, ser crucificado, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e depois subir ao céu. E nele estava essa expressão já, daquele que tinha que ir para Jerusalém. E ele tinha que passar no meio dos samaritanos, da terra dos samaritanos. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Quem foi adiante foi Tiago e João, que eram chamados de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Mas quando eles iam, chegaram na aldeia dos samaritanos. E os samaritanos não o receberam, porque olharam para ele e a aparência deles era decisivamente de um judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. E de um judeu que estava indo para Jerusalém. Só para você saber, judeu e samaritano é o mesmo povo, divididos politicamente, mas é o mesmo povo, todos descendentes de Abraão. E não receberam. Não, aqui vocês não vão ter pousada nenhuma. Vocês podem ir embora, que aqui vocês não vão entrar. Aí os discípulos, Tiago e João, voltaram e disseram para Jesus: nós fomos lá tentar ver se conseguia aquele local para nós pousar, mas os samaritanos não deixaram. E eles disseram para Jesus: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus, você sabe o que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? Eu acabei de dizer, né? Ele estava indo para morrer. Morrer por quem? Por todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E os discípulos que andavam com Jesus há 3 anos e meio, não tinham compreendido isso. Por isso que nós, na nossa jornada de fé, aqui, nessa existência, precisamos
compreender o que é o Evangelho, o que é o Espírito de Cristo. Então eles não tinham compreendido isso, que Jesus veio para acolher todo mundo. E nós, na nossa jornada, temos que compreender isso. O que é o Evangelho? O que é esse Espírito em nós? A maneira de andar, a maneira de caminhar, a maneira de proceder. Vou mandar tocar fogo do céu para consumir eles. Eles não concordam com nós, vamos arrebentar a cara deles. Eles não são do nosso grupo, vamos nos separar deles. Vamos deixar eles de lado. Quantas vezes nós já fizemos isso? Ele não está andando conosco. Eles não caminham conosco. Eles não são do nosso grupo. Eles não são da nossa igreja. Eles não são do nosso ministério. Não existe outro ministério que não seja o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito de Cristo. É Cristo em você. É Cristo em mim. É Cristo em nós. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens. E nos grupos, as pessoas querem engolir uns aos outros. Querem destruir a alma do outro. Querem matar o espírito do outro. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. Por isso devemos prosseguir. Prosseguir no Evangelho. Compreendendo o que significa ser do Evangelho. Eu sei que é difícil a jornada assim, mas a jornada do Evangelho é assim. A jornada de um discípulo de Jesus é essa. É caminhar no Espírito dele, na unção dele, no ensino dele, no proceder. Jesus disse assim, certa vez, quando os discípulos viram um homem que expulsava demônios. Lembra da história? Aí os discípulos correram. Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios. Certamente, né? Os demônios saíam. Mas ele não anda com a gente. Ele não anda conosco. Vamos repreender ele. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus não disse que nós temos que espalhar. Não temos que espalhar. Agora você tem que compreender, se você não está ajuntando, então você está espalhando. Por isso que no Evangelho, andar no Espírito de Cristo é ajuntar e não espalhar, é agregar e não repelir, é amar e não odiar, é perdoar e não reter perdão. O Evangelho é muito simples. Você tem que juntar com toda a essência daquilo que Cristo ensinou, da boa nova, a boa nova de Cristo. Ele repreende demônio, ele cura as pessoas, ele ajuda, não está com a gente, mas e daí? Tem muita gente que não está em lugar nenhum
está fazendo muito mais que eu e você. Nós precisamos compreender sempre, eu sempre falo disso. Qual é o Espírito que está nos habitando? É o Espírito de Cristo? Ou é um Espírito de qualquer coisa? Tem que ser o Espírito de Cristo. Compreender que Espírito somos. Você tem que compreender quais são as virtudes do Evangelho que você carrega e distribui de graça. Porque de graça recebeste e de graça dai. Pense nisso. Em nome de Jesus. Amém?